Boa noite a todos. Hoje a gente está dando seguimento ao nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, hoje no capítulo 6. O tema vai ser psicofonia consciente. Né? Então, vamos lá. Dando início à leitura, quem quiser, como de costume, é só interromper, quiser fazer algum comentário, alguma observação. Desdobrava-se os serviços da casa harmoniosamente. 3 guardas espirituais entraram na sala, conduzindo infeliz irmão ao socorro do grupo. Era infortunado solteirão, desencarnado, que não guardava consciência da própria situação. Incapaz de enxergar os vigilantes que o traziam, caminhava à maneira de um surdo cego, impelido por forças que não conseguia identificar. Aqui a gente já começa identificando aqui uma coisa interessante, né? Que a gente vê de acordo com o estado de espírito mental, né? Espiritual, a gente está vibrando numa determinada vibração, ou seja, numa determinada dimensão da matéria. Você vê que aqueles que estavam trazendo esse indivíduo, eles estavam conduzindo o indivíduo, mas o indivíduo não conseguia se aperceber da presença deles, porque ele estava, certamente, vibrando numa vibração mais baixa. Né? Então, quem está numa vibração superior, numa vibração mais alta, consegue enxergar quem está numa vibração mais baixa. Né? Mas não o contrário. Então, ele era conduzido ali sem saber como ele estava sendo conduzido, né? Como ele coloca aqui, a maneira de surdo, cego, impelido por forças que não conseguia identificar, ou seja, ele não conseguia perceber a presença desses 2 espíritos que estavam vibrando numa frequência superior à dele, ou seja, estavam num plano dimensional diferente do dele. Então, a gente já começa a perceber essas nuances aí de vibração, de plano dimensional que a gente tem no plano espiritual. Né? É um desventurado obsessor que acabam de remover do ambiente a que desde muito tempo se ajusta, informou Aulus compadecido. Desencarnou em plena vitalidade orgânica, depois de extenuar-se em festiva loucura. Letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo, quando não possuía o menor sinal de habilitação para conchegar-se às verdades do espírito. Né? Então, ele desencarnou precocemente, né? Vítima aí de uma dose letal de intoxicação. Ele não entra em detalhes se foi droga, né? algum tipo de droga. E como quem já conhecia as particularidades da prestação de socorro, que, de certo, fora antecipadamente preparada, continuou explicando. Reparem, é alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo, trazido ao recinto, sem saber o rumo tomado pelos próprios pés, como qualquer alienado mental em estado grave. Desenfaixando-se da veste de carne, com o pensamento enovelado à paixão por irmã nossa, hoje torturada, enferma, que sintonizou com ele a ponto de retê-lo junto de si, com aflições e lágrimas, passando-lhe a vampirizar-lhe o corpo. Ou seja, ele estava imantado ali a uma pessoa que estava na mesma sintonia, na mesma frequência mental dele, né? Então, ali começou a haver um processo obsessivo, né? E para haver um processo obsessivo precisa de sintonia, de afinidade, de compatibilidade de vibração, de frequência, né? A perda do veículo físico, na deficiência espiritual em que se achava, deixou integralmente desarvorado, como náufrago dentro da noite. Entretanto, adaptando-se ao organismo da mulher amada, que passou a obsidiar,
nela encontrou novo instrumento de sensação, vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca e vitalizando-se com os alimentos comuns por ela utilizados, né? É um tipo de simbiose ali, até de vampirismo, né? Ele, através como acontece frequentemente, né? O desencarnado, às vezes, através do encarnado, ele pode ter aquelas sensações de prazer que ele tinha quando estava encarnado. Aqui, né? Então, a gente vê comumente aqueles espíritos que eram alcoólatras irem para os bares, para as coisas, para sentir aquelas sensações, aquelas emanações do álcool que os encarnados estão ali utilizando, para sentir aqueles prazeres, aquelas sensações que eles tinham antigamente, né? Isso para vários tipos de coisa. Agora, para isso é necessário que haja a sintonia, né? Uhum. Aí vocês ficam à vontade, se quiser parar, pode me interromper. Nessa simbiose, vivem ambos, há quase 5 anos sucessivos. Contudo, agora, a moça, subnutrida e perturbada, acusa desequilíbrios orgânicos de vulto. Por haver a doente solicitado nosso concurso assistencial, somos constrangidos a duplo socorro, né? No caso dos dois, né? Então, a gente vê que a gente fala de obsessor e de obsidiado, né? A gente vê que não tem vítima, né? Tem sempre um processo ali de simbiose, de harmonia de um com o outro, né? Isso aí pode ser por vários motivos, né? Para que se cure das fobias que presentemente a assaltam como reflexos da mente dele, que se vê apavorado diante das realidades do espírito, é necessário o afastamento dos fluidos que a envolvem, assim como a coluna, abalada pelo abraço constringente da era, reclama limpeza em favor do reajuste. É aquilo que a gente viu no capítulo passado também, né, dos pensamentos, né? Muitas vezes os pensamentos de um e de outro se confundem, né? Então, muitas vezes o pensamento é da própria pessoa, ou às vezes o pensamento é daquela criatura ali que está obsediando, né? Que está numa simbiose, como ele mesmo colocou aqui em cima, é um processo de simbiose, né? Onde um ali está se alimentando do outro, né? No caso aqui, de forma negativa. Nesse ínterim, os condutores, obedecendo às determinações de Clementino, localizaram o sofredor ao lado de Dona Eugênia. O mentor da casa aproximou-se dele e aplicou-lhe forças magnéticas sobre o córtex cerebral, depois de arrojar vários feixes de raios luminosos sobre a extensa região da glote. Notamos que Eugênia, alma, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele à distância de alguns centímetros. A Eugênia, no caso, era encarnada, né? Enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha, à maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Ante o quadro, recordei as operações do mundo vegetal, em que a planta se desenvolve às custas de outra, e compreendi que aquela associação poderia ser comparada a sutil processo de enxertia neuropsíquica. Aqui ele usa como comparação aquelas plantas, né? Muitas árvores crescem, aquelas samambaias se envolvendo na própria tronco da árvore, né? É um processo ali de simbiose mesmo, né? Então ele usa essa figura de imagem para fazer essa comparação desse processo de simbiose, né? Ou seja, processo de enxertia neuropsíquica. Né? Você vê que começa a haver uma enxertia mesmo das duas mentes, né? E nesses processos assim, obsessivos, muito graves, né, que há uma associação muito forte, né? Às vezes é até o caso de nascer aqueles gêmeos univitelinos, aqueles gêmeos siameses, né, que nascem até no mesmo corpo, né? A coisa fica tão fechada que os próprios perispíritos ali se unem, se fundem, né?
E aí tem esses processos dolorosos aí de reencarnação para conseguir resolver esses processos aí que são complexos, né? Aí, dando seguimento. Suspiros de alívio despreenderam-se do tórax mediúnico, que, por instantes, se mostrara algo agitado. Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, desligada do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante. Porque eu lhe dirigisse um olhar de interrogação e estranheza, Aulus explicou prestimoso. É o fenômeno da psicofonia consciente, ou trabalho dos médiuns falantes, né? A psicofonia consciente é aquela que o médium está sendo veículo através da sua fala do espírito, mas ele tem consciência daquilo que ele está falando, né? Diferente do médium inconsciente que ele fica, depois que passa o processo, ele não tem lembrança daquilo que aconteceu. Embora senhorando as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ele, a quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará a nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer, né? Então, é o que ele está dizendo. Ela está informada, ela está consciente daquilo que, através do seu aparelho vocal, né, ela tá expressando o que o espírito está querendo dizer, mas ela está consciente disso. Efetivamente, apossa-se ele temporariamente do órgão vocal, isso que a gente acabou de falar, de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio por intermédio das energias dela. Isso é importante, né? Por que é necessário, às vezes, esse processo, né, vamos dizer, se chama de incorporação, entre aspas? Pelo próprio choque anímico ali do espírito, né? Ele nesse choque ali, ele tem uma condição de, às vezes, compreender, enxergar coisas que ali no plano espiritual só ele ele não tem condição de perceber. Como ele diz ali no começo, ali, às vezes está desencarnado há anos, décadas, nem sabe que desencarnou. Às vezes, num processo mediúnico desse, de aproximação, de contato com o médium, ele consegue ter percepções que ele não tem. Então, por isso que é importante esse tipo de manifestação mediúnica, né? É necessário, né? Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque, consciente de todas as intenções do companheiro infortunado, a quem prestava o seu corpo físico, nossa amiga reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Ou seja, como ela é consciente, ela tem condição vamos dizer, controlar mais ou menos aquilo também que está sendo dito. É a educação mediúnica, né? É aquele médium que o espírito quer se jogar no chão, quer falar palavrão, mas o médium está consciente e ele consegue controlar esse tipo de manifestação. O espírito quer se jogar no chão, mas o médium educado ele não vai fazer isso, né? O espírito está querendo xingar, mas o médium ele tem condição vamos dizer assim, de controlar esse tipo de manifestação. Pela corrente nervosa, conhecer-lhe-á as palavras na formação, apreciando-as previamente. De vez que os impulsos mentais dele lhe percutem sobre o pensamento como verdadeiras marteladas. Pode, assim, frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhes os propósitos e expressões, aquilo que a gente acabou de falar, né? Ele está controlando ali, né? É aquele médium que tem uma educação mediúnica e não deixa dar passagem para tudo que aquele espírito está querendo se manifestar, né? Ela coloca limites ali, porque, na realidade, o corpo é do médium, o controle, em última instância, é de quem está encarnado. Porque se trata de uma entidade que lhe é inferior. Pela perturbação e pelo sofrimento em que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se se quiser ser-lhe útil. O espírito em turvação é um alienado mental, requisitando auxílio.
Nas sessões de caridade, qual a que presenciamos, o primeiro socorrista é o médium que o recebe. Mas, se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado que lhe roga serviço, há pouca esperança no amparo eficiente. Então, aqui ele está colocando a importância, né, da condição moral até do médium, dentro do possível, dentro das nossas dificuldades, das nossas limitações. Se ele estiver no mesmo padrão vibratório do espírito necessitado, o trabalho fica prejudicado, né? Então, a importância da educação mediúnica, da melhora, da procura da melhora do médium, para se tornar melhor, né? Naturalmente, entendendo a nossa situação, que ainda é uma situação, ainda nós somos criaturas ainda cheias de dificuldades, de imperfeições e de vícios, mas dentro do possível. Por isso que é importante a gente tentar, a cada dia, se esforçar para ter um padrão vibratório, moral, o melhor possível para poder ajudar no trabalho mediúnico. O médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que esposa, tem o dever de colaborar na preservação da ordem, da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes esta manifestação não colhida com a dignidade imprescindível ao recinto. É aquilo que a gente acabou de comentar aí anteriormente. Para que aquele ambiente não se torne um ambiente de bagunça, né? Tem que haver um controle do médium, uma educação mediúnica, para que aquilo não vire um circo, né? Então, alegou Hilário, nesses trabalhos, o médium nunca se mantém a longa distância do corpo. Sim, sempre que o esforço se refira a entidades em desajuste, o medianeiro não deve ausentar-se demasiado. Com um demente em casa, o afastamento é perigoso, mas se nosso lar está custodiado por amigos cônscios de si, podemos excursionar até muito longe, porquanto nosso domicílio demorar-se-á guardado com segurança. No concurso aos irmãos desequilibrados, nossa presença é imperativo dos mais lógicos. Fitou Eugênia, preocupada e vigilante, ao pé do enfermo, que começava a falar e sentenciou. Se preciso, nossa amiga poderá retomar o próprio corpo no átimo. Ou seja, se houver necessidade, num momento, às vezes, de dificuldade, em que o espírito pode até colocar a própria integridade física do médium em risco, ela tem condição de retomar o próprio corpo, né? Porque, em última análise, o corpo pertence ao encarnado, né? O controle dele. A não ser que ele permita que o desencarnado tome conta, né? Mas, assim, prerrogativa dele, vamos dizer, está no controle, né, do próprio corpo. Acham-se ambos num consórcio momentâneo, em que o comunicante é a ação, mas no qual o médium personifica a vontade. Em todos os campos de trabalho, é natural que o superior seja responsável pela direção do inferior. O visitante passou a destra pela face num gesto de alívio e bradou transformado. Vejo, vejo, mas por que encantamento me prendem aqui? Que algemas me afivelam a este móvel pesado? Esse é o espírito desencarnado falando, né? Uhum. Ele conseguia ver através dela, né, do aparelho visual dela e tal, mas não entendia porque ele estava preso nesse móvel pesado. O móvel pesado é o próprio corpo, né, do encarnado, onde ele tem uma limitação, né, que quando no plano espiritual livre ele não tem. E, acentuado, a expressão de assombro prosseguia. Qual o objetivo dessa assembleia em silêncio de funeral? Quem me trouxe? Quem me trouxe? Vimos que Eugênia fora do veículo. Você vê que esse tipo de manifestação é tão comum, né, em reunião mediúnica, né? Quem me trouxe aqui? Né? Por que eu estou aqui? Vimos que Eugênia fora do veículo denso, escutava todas as palavras que lhe fluíam da boca, transitoriamente ocupada pelo peregrino das sombras, arquivando-as de maneira automática no centro da memória.
Ou seja, ela estava consciente de tudo aquilo que estava acontecendo. E que serve para o médium também como experiência, né? Como aprendizado, né? Esse tipo de vivência. Né? O sofredor, disse o assistente convicto, ao contato das forças nervosas da médium, revive os próprios sentidos e deslumbra-se, queixando-se das cadeias que o prendem. Cadeias essas que, em 50%, decorrem da contenção cautelosa de Eugênio, ou seja, ele estava se sentindo preso ali porque ele estava contido pela própria vontade da médium, que é a dona do corpo. Né? Então, ela que estava ali no comando. Porta-se dessa forma como um doente controlado, qual se faz imprescindível. Né? Então, é aquilo tudo que a gente já viu, né? A importância do médium ter uma educação, um preparo mediúnico. E se a nossa irmã relaxasse a autoridade? Inquiriu Hilário, curioso. Não estaria em condição de prestar-lhe benefícios concretos, porque então teria descido ao desvairamento do mendigo de luz, que nos propomos auxiliar, esclareceu o nosso instrutor com calma. E numa imagem feliz para ilustrar o assunto, ajuntou: um médium passivo, em tais circunstâncias, pode ser comparado à mesa de serviço cirúrgico, retendo o enfermo necessitado de concurso médico. Se um móvel especializado não possuísse firmeza e humildade, qualquer intervenção seria de modo impossível. Mas nossa amiga está enxergando conscientemente a entidade que se lhe associa ao vaso carnal. Com tanta clareza quanto nós, perguntei por minha vez, atento aos meus objetivos de aprendizado. No caso de Eugênia, isso não acontece, ele estudou Aulus condescendente, porque o esforço dela na preservação das próprias energias e o interesse na prestação de auxílio com todo o coeficiente de suas possibilidades não lhe permitem a necessária concentração mental para surpreender-lhe a forma exterior. Entretanto, reproduzem-se nela as aflições e os achaques do socorrido. Sente-se-lhe a dor e a excitação, registrando-lhe o sofrimento e o mal-estar. Isso também é comum, né? Em uma reunião mediúnica, o médium relatar aquele tipo de sensação que o espírito está tendo, né? De desconforto físico, de raiva. Então, esse tipo de relato é bastante frequente. Ao passo que se dilatava a nossa conversação, o comunicante gritava contundente: estaremos, porventura, num tribunal? Por que uma recepção estranha quanto essa, quando sou o importunado que comparece? A mim, Libório dos Santos, ninguém ofende se revide. Como se a consciência o torturasse através de criações interiores que não nos era dado perceber, vociferava frenético. Quem me acusa de haver espoliado minha mãe, lançando-a ao desamparo? Não sou culpado pelas provações dos outros. Não estarei, acaso, mais doente que ela? Nessa altura, Hilário fixou o obsessor, compadecidamente, e indagou respeitoso: não serão seus padecimentos simples angústias morais? Não tanto assim, aclarou Aulus. As crises morais de qualquer teor se nos refletem até no veículo de manifestação. O beneficiário dessa hora tem o cérebro perispirídico dilacerado e a flagelação que lhe invade o corpo fluídico é tão autêntica quanto a de um homem comum, supliciado por um tumor intracraniano. Né? É aquilo, né? O corpo perispiritual é o reflexo do espírito, né? Então, os desequilíbrios todos da mente, né, do espírito imaterial, eles vão se refletir no corpo perispiritual. E nos encarnados, depois, consequentemente, se refletir no corpo físico, né? Demonstrando-se sumamente interessado no estudo, Hilário acentuou: se fôssemos nós, os companheiros encarnados, com sede de maiores conhecimentos da vida espiritual,
Poderíamos submetê-lo a interrogatório minucioso? Estaria em posição de identificar-se perfeitamente? Aulus abanou levemente a cabeça e considerou. Nas condições em que se encontra, o cometimento não seria viável. Estamos abordando apenas um problema de caridade, que se reveste, porém, da mais elevada importância para a vida em si. Na hipótese de efetivarmos o tentame, conseguiríamos tão somente infrutuosa inquirição, endereçada a um alienado mental que, por algum tempo, ainda se mostrará lesado em expressivos centros do raciocínio. Ou seja, o tipo de pergunta, inquisição que se faz, né, numa situação de mediúnica dessa, tem que ter um objetivo superior, né? Não pode ser a curiosidade ou qualquer tipo de motivação que não tenha por objetivo auxiliar aquela pessoa que está ali. Então, tem que se ter muita seriedade nesse tipo de inquirição ali, né? Não pode ser coisa simplesmente para se, vamos dizer, satisfazer uma curiosidade sem nenhum sentido caridoso, vamos dizer assim. Trazendo consigo a herança de uma existência desequilibrada e fortemente atraída para a mulher que o ama, e de quem se fez desabrido perseguidor, e nada aspira, por agora, senão a vida parasitária, junto à irmã, de cujas energias se alimenta, envolvendo-a em fluidos enfermiços, e nela se apoia, assim como a trepadeira que se alastra e prolifera sobre um muro. Aquela simbiose ele volta a colocar como a gente viu no começo do capítulo. Somando tudo isso ao choque oriundo da morte, não temos o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal. Enquanto isso, Libório prosseguia alucinado. Quem poderá suportar essa situação? Alguém me hipnotiza? Quem me fiscaliza o pensamento? Valerá restituir-me a visão, manietando-me os braços? Fixando com simpatia fraternal, o assistente informou-nos. Queixa-se ele do controle a que é submetido pela vontade cuidadosa de Eugênio. Ou seja, então ele não estava totalmente livre para expressar e fazer tudo o que ele desejava. A própria médium estava, através da vontade dela, estava cerceando ali aquilo que ela achava que não era conveniente. Então, ele não tinha uma liberdade total pela própria vontade da médium que governava ali o corpo dela. Ruminando as indagações que nos esfivelhavam na alma, Hilário objetou. Consciente a médium, qual se encontra, e ouvindo as frases do comunicante que lhe utiliza a boca, assim vigiado por ela, é possível que Dona Eugênia seja assaltada por grandes dúvidas. Não poderá ser induzida a admitir que as palavras proferidas pertençam a ela mesma? Não sofrerá vacilações? Né? Então, aqui está inquirindo aqui se ela não poderia pensar que isso seria um processo de animismo, né? Onde a origem de tudo ali era ela mesma e não o espírito ali presente. Aí ele diz, isso é possível, concordou o assistente. No entanto, nossa irmã está habilitada a perceber as comoções e as palavras dessa hora não lhe dizem respeito, né? Então, ela estava ali percebendo que aquele tipo de emoção e de expressão de palavras, de pensamentos, não eram dela, né? Mas é possível, qualquer médium, achar que, às vezes, um tipo de manifestação dessa pode ser algum tipo de manifestação anímica. Mas e se a dúvida invadisse? Insistiu o meu colega. Então, disse Aulus Cortês, emitiria da própria mente positiva recusa, expulsando o comunicante e anulando preciosa oportunidade de serviço. Veja bem, isso aqui é bem importante, né? Se ela duvidasse que aquela comunicação é de um espírito, achando que aquilo se tratava de um processo anímico, aquela conexão se romperia.
né? E a oportunidade de serviço ali que estaria acontecendo seria perdida, né? Então, você vê a importância disso, né? A dúvida, nesse caso, seria a congelante faixa de forças negativas. Todavia, porque Raul Silva iniciara a conversação com o hóspede revoltado, o orientador amigo convidou-nos a melhor observar. Então, aí termina esse capítulo. Então, a gente vê aqui quantas informações aqui importantes, né, nesse capítulo curto, né, que a gente consegue extrair daí a respeito de uma comunicação mediúnica, de uma manifestação mediúnica, né? Como é que se dá a ligação entre o espírito e o médium, a importância da educação mediúnica, né? Nessa comunicação, né? O que a dúvida aí a respeito de um processo anímico, se a pessoa começar a duvidar que aquilo é realmente uma manifestação e achar que é um processo anímico, vamos dizer, o prejuízo que traz a própria manifestação, o próprio trabalho mediúnico, né? Então, a gente viu aqui esse processo de simbiose, de obsediado, de obsessor. Então, a gente vê aqui uma série de aspectos aqui, né? Apesar de um capítulo curto, quanto conhecimento aqui a gente pode extrair aqui desse capítulo, né? Aí, para a semana que vem, alguém quer fazer algum comentário, alguma observação? Não? Então, Não, é bem interessante, abrange vários aspectos, né? sim. Muito interessante o controle mental da médium sobre a entidade, né? Essa proximidade que ela fica do corpo físico, né? Não perceber a entidade fisicamente, porque ela está tentando, naquele momento, controlar a situação, né? Então, Mas sentir o que a entidade sente, né? Exatamente, né? A dúvida quando assalta, né? Ela questiona o animismo, que nem no finalzinho, né? Como essa conexão se perde totalmente. Então, é muito interessante esse capítulo. Você vê que os capítulos desse livro assim, são capítulos curtos, né? Mas cheio de assim, informação. nossa, mas tem tanta informação ali importante para a gente extrair daquilo ali, né? Então, eu acho que o que fica de mais importante é essa parte que a Cláudia e você tinha falado aí do duvidar, né, do animismo ou não animismo. Quando você duvida, você fecha uma porta, porque pode ter alguém ali, entendeu? Então, por isso que a mediunidade ela tem que ser bem estudada, para você perceber se tem ou não espírito e ter certeza que não é anímico. Aí você tem certeza que não é seu. Quando você está bem estudado, quando você está bem instruído, está bem, bastante conhecimento da mediunidade, você percebe que não é você. Você não falaria aquilo, você não estava pensando naquilo. É bem interessante, na hora que você dá uma comunicação, você não estava pensando nada daquilo. Que aparece lá, era um incêndio na hora, não sei o quê, estourou um bujão de gás, né? Você não estava nem pensando naquilo. De onde surgiu aquilo? É o espírito, né? Então, você tem que ter essa certeza que não é seu. Muito interessante. Isso é importante mesmo. E a gente vê que num capítulo tão pequenininho, né? A gente tem estudado aqui quanta informação que a gente consegue tirar, que a gente consegue aprender, né? Realmente bastante interessante esse livro aqui, como aquele outro que a gente estudou anteriormente, lá do Mecanismo da Mediunidade. Aqui a gente está vendo a parte prática daquilo que a gente estudou na teoria, no Mecanismo da Mediunidade. Exatamente. Pena que a gente não gravou na época e não tinha para a gente gravar nosso estudo desse livro, também foi muito interessante. Tá bom? Alguém quer colocar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Então, antes da gente fazer a nossa prece de encerramento,
eu vou interromper aqui a gravação e a gente continua na próxima semana, no capítulo 7, Socorro Espiritual. Tá bom? Uma boa noite a todos e até a próxima semana.